Olá, jovens, meu nome é Thiago, sejam bem-vindos ao canal Ciência Elétrica e nesse vídeo nós vamos estudar os nossos dispositivos passivos, RLC, conectados em paralelo. Para isso nós vamos utilizar os recursos do diagrama fasorial e também do diagrama de admitâncias. Bom, pessoal, assim como nós fizemos lá no vídeo da aula 101, quando nós estudamos os dispositivos básicos conectados em série, esse vídeo aqui vai demandar bastante atenção de vocês, tá? Então, vamos começar. No caso do circuito CA em paralelo típico mostrado na figura 1, a impedância ou admitância total é determinada conforme descrito lá na aula 104, enquanto a corrente da fonte é calculada usando a lei de Ohm conforme a expressão 1. Como sabemos, dispositivos em paralelo têm a mesma tensão, então a corrente em cada ponto pode ser obtida utilizando a lei de Ohm, conforme descrevem as expressões 2 e 3. A lei de Kirchhoff para as correntes pode então ser aplicada da mesma maneira que nos circuitos de corrente contínua, conforme a expressão 4. Entretanto, tenha em mente, pessoal, que agora estamos lidando com a manipulação algébrica de grandezas que possuem módulo e fase. A potência fornecida ao circuito é dada na equação 5, onde ali θT é a diferença entre a fase da tensão e da corrente. Agora vamos ver algumas configurações específicas com alguns valores, Começando com a configuração RL. Bom, pessoal, antes da gente aprofundar um pouco mais a nossa análise, lembre-se que tem um link na descrição desse vídeo para o arquivo, o PDF da lista de exercícios, para depois você treinar o seu conhecimento acerca desse conteúdo, tá? Então tenta resolver e depois eu vou subir um vídeo para você conferir o resultado, e acompanhar o teu desempenho nos estudos, ok? Vamos continuar então. Observe no circuito da figura 2 a notação fasorial para a tensão E, que é igual ali módulo de 20 volts com um ângulo de 53,13 graus. Como vimos na aula 104, pessoal? Para calcular a admitância total, basta calcular a admitância individual de cada um dos elementos, Ou no caso ali, a soma algébrica, da condutância com a susceptância indutiva. Então, atribuindo os valores, a admitância total tem ali 0,5 siemens com um ângulo de menos 53,13 graus. E como a impedância total é o inverso da admitância total, pessoal, nós temos ali 2 ohms com um ângulo de 53,13 graus. O diagrama de impedâncias está representado na figura 3. Observe que nós temos ali a representação da condutância, da susceptância indutiva e a representação da admitância total. Agora vamos aplicar a lei de Ohm para calcular a corrente, Então nós temos lá que o fasor da corrente será o fasor da tensão sobre a impedância total, Ou ainda o fasor da tensão vezes a admitância total. Então, atribuindo os valores, temos ali 10 amperes de módulo e o ângulo ali é igual a 0 grau. Como os dispositivos estão em paralelo, pessoal, todos os dispositivos têm a mesma tensão. Então, para o caso da corrente no resistor, é o fasor da tensão aplicada vezes a condutância do resistor, resultando ali em 6 amperes com um ângulo de 53,13 graus. Para o indutor, pessoal, temos o fasor da tensão vezes a susceptância indutiva, que nesse caso resulta em 8 amperes com um ângulo de menos 36,87 graus. Agora que temos os fasores da tensão e também de todas as correntes do circuito, podemos fazer o diagrama de fasores conforme a figura 4 ali. Observe que a corrente do resistor está em fase com a tensão, uma vez que o resistor tem a mesma tensão da fonte e a corrente está sempre em fase com a tensão. Mas o ângulo da corrente total é 0 grau, por isso ela está orientada toda ali no eixo dos reais, A corrente no indutor, como esperado, pessoal, atrasado em relação à tensão aplicada, 90 graus, se vocês somarem os ângulos ali, 53,13 mais 36,87 graus, Temos aí 90 graus de defasagem entre a tensão aplicada e a corrente no indutor. Bom, vamos confirmar esses resultados agora, pessoal, aplicando a lei de Kirchhoff para as correntes, Então, nós temos que a corrente total da fonte deve ser a soma das correntes, só que agora de forma fasorial.
Então, convertendo os números para a forma retangular, né, pessoal, para facilitar o cálculo, né? Observe que nós temos 10 amperes como a parte real do resultado, mais J igual a zero. E no formato polar, nós temos ali 10 amperes com o ângulo igual a zero. Confirmando os resultados prévios, né, pessoal? É o que a gente esperava. Bom, vamos então calcular agora a potência total desse circuito, né? A potência média que a fonte fornece para esse circuito. Para isso, né, pessoal, nós vamos pegar o módulo da tensão e multiplicar pelo módulo da corrente, que multiplica o cosseno do ângulo θt. 20 volts vezes 10 amperes, cosseno de 53,13 graus, resultando em 120 watts. Ou poderíamos calcular da seguinte forma, né, pessoal? Módulo da corrente ao quadrado vezes o valor da resistência, ou ainda módulo da tensão no resistor ao quadrado dividido pela resistência, que é o mesmo que o módulo da tensão no resistor ao quadrado vezes sua condutância, resultando ali também em 120 watts. Lembrando, né, pessoal, que a potência média fornecida pela fonte é apenas a potência ali no resistor, né? O indutor vai ficar trocando energia com a fonte, conforme nós temos nessa outra forma de calcular ali, né? Calculando a potência individual no elemento resistivo e no elemento indutivo. O resultado vai ser sempre o mesmo. Bom, podemos também calcular o fator de potência, né, pessoal? O fator de potência é o cosseno do ângulo θt, né? Então, o cosseno de 53,13 graus dá ali 0,6, né? Só que observem que é um fator de potência atrasado, pois a corrente está atrasada em relação à tensão aplicada, né? E então, caso tenha dúvida, observe ali a figura 4 no diagrama de fasores. Outra forma, né, de calcular o fator de potência, né, observe o desenvolvimento matemático, obtendo ali a expressão 6, onde o fator de potência é obtido pela condutância do circuito dividido pela admitância total. Atribuindo os valores, observe que nós temos novamente aí 0,6, o fator de potência atrasado. Se a gente fizesse pelo método da impedância, pessoal, olha como seria, né? Bom, a impedância total de dispositivos em paralelo, nós temos um resistor e um indutor em paralelo, então podemos fazer aí o produto pela soma dos dois dispositivos, considerando suas impedâncias individuais, né? Resultando ali em uma impedância total de 2 ohms com um ângulo de 53,13 graus. E a corrente total, né? Temos ali o fasor da tensão dividido pela impedância total, resultando também lá em 10 amperes com um ângulo de 0 grau. Então, pessoal, se você vai utilizar o método da admitância ou da impedância, aí é uma questão de praticidade para o teu caso, tá? E o resultado tem que dar sempre o mesmo. Vamos ver como ficaria aí para um circuito RC em paralelo, né? Bom, nesse caso, pessoal, vamos começar aí observando como é a corrente desse circuito, né? Porque nós temos ali ela em função do tempo, né? E nós vamos agora escrever a notação fasorial para essa corrente como sendo ali 10 amperes com um ângulo de 0 grau, né? Então, vamos calcular a admitância total como sendo a soma das admitâncias individuais. Nesse caso, temos a condutância mais a susceptância capacitiva, né? Então, atribuindo os valores, observe que nós temos no formato retangular 0,6 siemens mais J 0,8 siemens e no formato polar 1 siemens com um ângulo de 53,13 graus. E calculando a impedância total, que é o inverso da admitância total, temos um ohm com um ângulo de menos 53,13 graus. Na figura 6, pessoal, nós temos o diagrama de admitâncias, considerando aí os valores da susceptância capacitiva e da condutância do resistor, né? E a admitância total também sendo representada ali como vetor resultante nesse caso, né? Bom, para que a gente possa construir o diagrama fasorial, pessoal, vamos calcular qual é a tensão aplicada nesse circuito, né? Então, nós podemos fazer corrente vezes a impedância total, ou ainda o fasor da corrente sobre a admitância total, que resulta ali em 10 volts com um ângulo de menos 53,13 graus, né? Vamos agora calcular a corrente em cada um dos dispositivos, começando pelo resistor.
Nesse caso, nós temos o fasor da tensão vezes a condutância do resistor, que resulta ali em 6 amperes com um ângulo de menos 53,13 graus. Para o capacitor, né, pessoal, temos o fasor da tensão aplicada, né, dispositivos em paralelo têm a mesma tensão, que multiplica ali a susceptância capacitiva. E atribuindo os valores, nós temos 8 amperes com um ângulo de 36,87 graus. E olha ali na figura 7, né, o nosso diagrama de fasores. Corrente no capacitor sempre adiantada a 90 graus em relação à tensão dele, né, que é igual à tensão da fonte, pois estão em paralelo. Mas a corrente total, pessoal, está ali 53,13 graus avançada em relação à tensão aplicada. Já a corrente do resistor está em fase à tensão da fonte, né, que é a tensão do resistor ali, e isso já era de se esperar, né? No resistor, a corrente e a tensão estão sempre em fase. Comprovando aí, utilizando a lei de Kirchhoff para as correntes, né, pessoal? A corrente da fonte é a somatória dos fasores da corrente no resistor e a do capacitor. Então, observe ali que nós temos 10 amperes com um ângulo de 0 grau nas duas situações, né? Naquela utilizando a admitância total ou a impedância total e ali fazendo a soma algébrica dos fasores da corrente no resistor e também no capacitor. Calculando a potência total, né, pessoal? Temos ali o módulo da tensão vezes o módulo da corrente cosseno de θt, que é θ ali, no caso, 53,13 graus, resultando ali em 60 watts. Ou ainda a potência considerando apenas o resistor, né, pessoal? Nós temos ali também 60 watts, assim como foi feito lá no circuito RL em paralelo, né, pessoal? Toda a potência fornecida pela fonte está ali dissipada apenas no resistor. O capacitor apenas troca energia com a fonte, conforme esse outro método de cálculo, né? Onde nós temos a potência total como sendo a potência individual de cada um dos elementos ali. Bom, de qualquer forma, a potência total ali é 60 watts. O fator de potência nesse caso, pessoal, ali é cosseno de θt ou cosseno de 53,13 graus, resultando em 0,6, né? Só que nesse caso o fator de potência é adiantado, uma vez que a corrente total, né, está adiantada em relação à tensão aplicada em 53,13 graus, conforme você pode mais uma vez observar ali na figura 7, né? No diagrama de fasores, note que a corrente total resultante está adiantada em relação à tensão aplicada. O diagrama de fasores ali ajuda bastante a gente observar isso. Assim como nós fizemos lá para o circuito RL, podemos calcular o fator de potência em função ali da condutância do circuito em relação ali à admitância total, né? 0,6 siemens sobre 1 siemens dá ali 0,6, né, adiantado. Pelo método da impedância, né, pessoal, nós temos ali dispositivos em paralelo. Então, a impedância total é ali produto pela soma da impedância do resistor e do capacitor, né? Resultando ali em 1 ohm com um ângulo ali de menos 53,13 graus, né? E usando a lei de Ohm, pessoal, podemos calcular a tensão desse circuito como sendo o fasor da corrente vezes a impedância total, obtendo ali 10 volts com um ângulo de fase de menos 53,13 graus. Vamos ver como que fica, pessoal, para esse circuito no domínio do tempo, né? Para isso, vamos representar as funções no domínio do tempo para cada um dos elementos do diagrama fasorial ali, né? Bom, a corrente ela já está ali na figura 5 descrita, né? Que nós devemos lembrar que para calcular o valor da amplitude da corrente, pegamos o módulo do fasor, que é o valor eficaz, e multiplicamos por raiz de 2, né? No caso da tensão, né, pessoal, nós vamos pegar ali 10 volts, que é o valor eficaz, vezes raiz de 2, 14,14 volts, né? E o ângulo de fase ali, menos 53,13 graus, ou seja, a tensão está atrasada em relação à origem, menos 53,13 graus. Né? Então, nós vamos completando aí na figura 8 a representação dessa tensão e agora a corrente no resistor, 6 amperes, o valor eficaz, vezes raiz de 2, dali 8,48 de amplitude.
Só que o resistor, lembre-se, está em fase com a tensão aplicada, né? Observe ali na figura 8 essa representação, 53,13 graus atrasado em relação à origem. Enquanto para o capacitor, né, a corrente eficaz é 8 amperes vezes raiz de 2, temos a amplitude de 11,31 amperes. A corrente, no caso, está adiantada 36,87 graus em relação à origem. Mas observe ali na figura 8 que, em relação à tensão aplicada, temos uma diferença de fase de 90 graus. Corrente no capacitor adiantada 90 graus em relação à sua tensão, que para os dispositivos em paralelo, né, a tensão aplicada é a mesma em todos os dispositivos. Bom, pessoal, agora é com vocês, né? Faça o download da lista de exercícios, né? O link está na descrição. E assim que for publicado o vídeo com a solução, eu vou deixar na descrição desse vídeo também o link para você ver a solução e conferir o teu desempenho, ok? Então, pessoal, verifique a sua inscrição no canal, né? E deixe seu like caso tenha gostado desse vídeo. Fique à vontade para deixar alguma crítica, dúvida ou sugestão na área de comentários. Forte abraço e até logo!